Bom, então voltamos aqui com as aulas de Química Inorgânica 2. Então, feliz 2021. E vamos já começar aqui, né? Temos bastante trabalho ainda até o final do primeiro bimestre. Quer dizer, segundo semestre, segundo bimestre, né? Bom, então preparei uma aula introdutória aqui sobre compostos de coordenação, né? Ou complexos, também chamados de complexos metálicos, né? Mas antes disso, tinha uma parte aqui, são transparências antigas, que era no começo do semestre que eu passava essa aula, né? Mas eu acabei deixando algumas coisas que vai servir para a gente rever os nossos conteúdos, né? A nossa programação. Então, já que estamos começando o ano, para a gente rever o que já foi, o que foi visto, o que a gente precisa ainda trabalhar para terminar o semestre, né? O semestre acaba no meio de fevereiro, né? Então temos um mês e meio aqui para terminar essa disciplina, né? Tem bastante coisa para quem está atrasado, né? Tentar adiantar porque temos mais coisas ainda para esse segundo bimestre. Então vamos lá. Então assim, aqui então seriam em mente os objetivos da disciplina, né? Então a disciplina aborda as diferentes teorias de ligação para substâncias, aborda os compostos de coordenação, os principais conceitos sobre ácido de base, aplicação no cotidiano e questões ambientais também serão tratadas, né? O aluno será capaz de comparar as diferentes teorias que explicam as ligações químicas, diferentes aspectos de cada uma. Além disso, deve permitir desenvolver as capacidades de raciocínio analítico e a solução de problemas, né? Não sei se essa ementa aqui talvez seja da ementa antiga, mas não está aparecendo os elementos do bloco D, né? Mas no nosso conteúdo programático a gente tem também os elementos do bloco D, né? Ou os elementos de transição. E aí, nesse caso, o que diferencia da ementa anterior, né? E aí, além desses elementos do bloco D, né, os elementos de transição, tivemos ainda um atraso da inorgânica 1 que passamos esse semestre também, né? Então, essa disciplina, além de ser pesada, ainda temos ainda um resquício de inorgânica 1 que não foi possível ser completado no primeiro semestre, né? Então, aqui no caso, o conteúdo, o conceito sobre ácido de base, né, Bronsted, Lowry, Lewis, que a Rene já tinha dado anteriormente, então aprofundamento em Bronsted, Lowry e Lewis, e vimos alguns outros conceitos que foi como adicional, né? Então aqui no caso teria que ter também os elementos do bloco D, vimos ligação iônica também, que ficou faltando do semestre passado, que a gente também viu esse semestre, e aí temos as teorias de ligação dos compostos de coordenação, então teoria de ligação valência, teoria dos orbitais moleculares, teoria do campo cristalino, né? Compostos de coordenação, né? As teorias também vão estar relacionadas com os compostos de coordenação, né? Então, aqui no caso dos compostos de coordenação, nomenclatura, tipo de ligante, isomeria, né? E os compostos organometálicos, né? Então, aqui nessa transparência que já está na pasta de vocês, não tem compostos organometálicos, tem um pouquinho, né? Mas não tem muita coisa, né? Tem só algumas aplicações, mas não o conceito de compostos organometálicos, que eu vou dar uma transparência diferente, e também isomeria, né? Não tem muito nessa transparência, que eu vou depois compartilhar com vocês uma outra transparência. Mas todo o resto tem nessa transparência aqui, e como a gente tem pouco tempo, talvez vai ser um pouco mais curto, né? Mas vai ser bastante importante essas teorias, porque no estudo de caso que eu passei para vocês, que vocês já passaram um procedimento, né, vou tentar até sexta-feira disponibilizar resultados para vocês daqueles procedimentos. E aí vocês vão ter que analisar esses resultados à luz da nomenclatura, do tipo de ligante, da isomeria e das teorias de ligações dos complexos, né? Então vocês vão ter que estudar isso aqui para fazer o relatório daquele estudo de caso que eu passei para vocês. Como a gente não vai ter laboratório, então vai ser na forma de estudo de caso, né? Que vocês vão entregar no final do semestre, né? Então, prestar atenção nessas aulas, que serão bastante importantes, porque isso vai ter que estar
contido no relatório que vocês vão fazer do estudo de caso, e também vai ter uma avaliação no final do semestre que a gente vai trabalhar uma avaliação sobre essas teorias de ligação, certo? E aí, no caso, alguns conceitos também de nomenclatura, tipo de ligantes. Vou tentar trazer uns exercícios também. Hoje é só a introdução que a gente vai falar, né, os fundamentos da química de coordenação, e conforme eu for avançando, eu vou pegar alguns exemplos de exercícios, né, de concursos, de avaliações, né, para a gente. Deixa isso aqui. Para a gente trabalhar durante o trabalho dessas teorias e da nomenclatura, tipo de ligante e isomeria, certo? Bom, aqui no caso a bibliografia, né, que eu já passei para vocês, aqui o mais importante seria essas duas aqui, né, temos essa estrutura atômica e ligação química da Unicamp, mas os principais que a gente utiliza aqui é a química inorgânica para um estudo mais aprofundado. A gente só tem só na biblioteca física, né, esse Atkins aqui, mas aqui a química inorgânica não tão concisa. A gente tem o físico e tem também na biblioteca virtual, né? Então o link vai ser a base da nossa bibliografia, né? E aqui tem outros livros que podem ser utilizados, né? Além de livros de química inorgânica, né? Tem os livros de química geral também, né? De nível superior, então o Atkins de química geral, ou qualquer livro de química geral de nível superior, tem assim, o COTS, né? O que mais que a gente tem? COTS, tem o Atkins e tem o Chang, né? Que são bons livros e tem um princípio lá de química de coordenação. O que tem nesse livro de química geral já é pelo menos o feijão com arroz da química de coordenação, né? Para a gente aprofundar um pouquinho mais, né, na teoria do campo cristalino e teoria dos orbitais moleculares, talvez seja melhor utilizar o J. Delis ou Atkins de química inorgânica, ou qualquer livro de química inorgânica para o nível superior, certo? Mas pro básico, assim, o basicão dos livros de química geral ajuda bastante. Bom, sobre os critérios de avaliação. Então, isso aqui eu modifiquei para a nossa turma, né? Então, a avaliação será realizada por meio da média das atividades do primeiro e do segundo bimestre, né? Então, teoricamente, eu fechei as notas do primeiro bimestre, e aí, para quem não entregou tudo, ou não entregou quase nada, né? Tomar cuidado, porque vai ficar muito pesado fazer tudo isso esse ano, né? Mas eu sei que a maioria, pelo menos metade da turma entregou tudo, né? E aí, no caso, para esse segundo bimestre, né? Então, o primeiro bimestre nós tivemos 5 atividades, né? Valendo cada uma, né? No bimestre vale 2 pontos, mas no semestre vale 1 ponto cada atividade feita. A lista de exercício, a apresentação da atividade, aquela avaliação que eu fiz no final do primeiro bimestre, né? Então, cada uma dessas atividades vale 1 ponto no semestre, né? E aí valeu 2 pontos para a nota do primeiro bimestre, né? Mas como vai ser uma média do primeiro e segundo bimestre, no final vale 1 ponto cada atividade, certo? E aí uma dessas atividades é a avaliação online que eu fiz, né? No segundo bimestre vai ter só uma avaliação, né? Que vai ser a avaliação online com os conceitos da teoria, as teorias de ligação, né? Dos compostos de coordenação, certo? E aí o estudo de caso em grupo, né? É, vale 4 pontos. Acho que aqui é uma avaliação online, no segundo bimestre, uma avaliação online e o estudo de caso em grupo. Cada atividade vale 1 ponto na média e o estudo de caso vale 4 pontos. Então, tomar cuidado porque vale bastante. Então, não vale colocar a culpa no amiguinho que não fez sua parte, né? Tomar cuidado, né, para não desgringolar e, e assim, vale bastante ponto esse relatório, né? Então, se começarem a fazer, eu tenho que
a enviar os resultados para vocês, né, para vocês começarem a trabalhar, mas tem algumas análises que eu vou fazer algumas aulas, tem análise de titulação complexométrica, tem uma análise de espectrofotométrica, né, e o que mais? E mais os resultados, a cor do complexo, né, o rendimento da síntese, né, então vocês vão ter que trabalhar os resultados, né, que eu vou enviar para vocês, e aí trabalhar esses resultados para fazer uma análise dos resultados, tá certo? Então, vou tentar o mais rápido possível disponibilizar para vocês esses resultados, ok? Então, será dar um ponto extra para a participação das discussões dos textos. Já tivemos uma discussão do texto, né? E aí teríamos uma discussão de um texto para agora dia 8 de janeiro. Mas eu acho que eu vou adiar, como está muito em cima da hora, eu vou adiar para outra semana, para vocês terem um pouquinho mais de tempo, né? E também depois dessa aula talvez fique mais claro alguns conceitos, né? E aí talvez a gente fique para outra sexta-feira para fazer a discussão desse segundo texto, o terceiro, né? Porque a gente já analisou dois no primeiro bimestre, né? Mas esse outro texto, aí a gente faz uma atividade síncrona e aí a participação de vocês vale mais meio ponto, né? Então tem um ponto extra, né, Então são 10 pontos no total, mais um ponto extra, né? Espero que alguém fique com 11, mas não sei se será possível, né? Só se fizer tudo muito bonito, né? Tirar 10 de todas as atividades. Já tem gente conseguindo isso, né? Fiquem atentos. E lembrando que quem tem uma média maior também no final do curso tem o prêmio CRQ, né? Tem uma menção honrosa ao aluno mais dedicado, e aí geralmente a gente seleciona esse aluno pela maior média, né? Então tem um prêmio no final, né? Não querendo fazer uma motivação extrínseca, né? Mas a gente seleciona o melhor aluno no final do curso também, né? Para premiar com o prêmio CRQ. Bom, então, assim, já foi dado meio ponto, então está mais meio ponto na discussão. Era para ser essa sexta-feira, aí eu vou mandar lá no grupo para a gente adiar para outra sexta-feira, para fazer a discussão desse texto, porque tem vários vídeos acumulados que eu preciso gravar para vocês, né, para disponibilizar para vocês. Ok? E aí, antes da discussão, né, disponibilizar primeiro os vídeos para vocês. Bom, vamos lá. Então, aqui para a gente iniciar então os fundamentos dos compostos de coordenação, certo? Então, num primeiro momento, né, isso aqui eu sempre uso essa transparência também, por que são chamados compostos de coordenação ou de complexos, né? Nós temos várias substâncias, né, que assim, se a gente pegar dois sais, né, e misturar, ou duas substâncias e misturarem, né, pode ser que assim, o que acontece? Eu pego dois sais, por exemplo, cloreto de sódio e cloreto de potássio e jogo na água, certo? Depois eu retiro, evaporo essa água e pego esse sal formado, essa substância formada, né, essa substância cristalina formada, e jogo de novo em água, tá certo? O que vai acontecer? Geralmente esses íons se dissociam totalmente em solução, né? E aí forma o cátion e o ânion separados, né? E aí eles vão se comportar da mesma forma que se eu jogar dois sais, cristalizar, e eu jogar de novo na água, vai se comportar como se fossem dois sais que eu estivesse jogando na água de novo, tá certo? Então, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui, por exemplo, se eu colocar cloreto de potássio e cloreto de magnésio na água, né? Aí o que vai acontecer? Eu evaporo e cristaliza esse sal duplo aqui, certo? E aí esse sal duplo aqui, se eu jogar na água de novo, e aí tem uma técnica, né, que a gente pode medir quantos íons tem em solução, livres em solução, e aí se eu colocar na água, eu consigo determinar quantos íons. Aqui eu teria dois cátions e três ânions, e eu consigo determinar isso pela a condução elétrica dessa solução, certo? Consigo determinar quantos íons tem em solução, ok?
Aqui é a mesma coisa, se eu coloco isso aqui a gente fez no laboratório, né? Sulfato de potássio e sulfato de alumínio, né? Na realidade a gente reagiu alumínio com ácido sulfúrico e depois reagiu com hidróxido de potássio formando alumínio de potássio, né? Aqueles cristais lá que a gente fez a reação no primeiro semestre, né? Foi no primeiro semestre? A gente chegou a fazer, né? No primeiro mês de aula, a gente conseguiu aqui sintetizar o alúmen, se eu não me engano, né? E foi aquele que tinha que recristalizar e tal, né? E aí, nesse caso, também é um sal duplo. Se eu jogar em água aqui, né, esse sal formado, ó, que tem água de cristalização e tal, forma um cristal, né, bem cristalino, né, parece um cristal. Mas se eu jogar em água, ele se dissolve totalmente esses íons e eu consigo determinar que ele tem aqui, né, 4 cátions e, no caso aqui, 4 ânions em solução. Okay? Então, aqui nesse caso, esse comportamento, quando eu misturo dois sais e eles se dissolvem totalmente em água, são chamados adultos ou sais duplos. Tá certo? Só misturei dois sais e eles cristalizam numa substância só. Certo? No caso aqui, outros compostos, né, se comportam de uma maneira diferente. Tá certo? Por exemplo, vou pegar esse segundo caso. Se eu misturar cianeto de potássio e cianeto de ferro, né, em solução, e aí no caso eu misturei, né, e aqui forma um composto, aí eu evaporo a solução e forma um composto, tá certo? Só que se eu pegar esse composto e jogar de novo em solução, ele vai se comportar de maneira diferente, não como dois sais, mas sim tem menos cátions ou ânions livres em solução, tá certo? Então ele vai se comportar de uma maneira diferente. A mesma ideia aqui, se eu pegar sulfato de cobre e amônia, jogar em solução, né? E aí nesse caso aqui eu cristalizar e jogar de novo em solução. Quando eu jogo de novo em solução, eles não vão se comportar como duas substâncias diferentes, ou dois compostos diferentes, né? Eles terão menos íons livres em solução, certo? E aí, assim, há 150 anos atrás, né, 200 anos atrás, ou mais de 150 anos atrás, os químicos não entendiam o comportamento dessas substâncias, por que eram sais, e aí quando misturado com alguns sais diferentes, ou determinados sais, quando jogava de novo em solução, eles não se comportavam como dois sais totalmente dissolvidos em solução, né? Então, por isso que no início, né, chamou-se esses compostos, né, de complexos, porque era difícil de entender como que funcionava, né, a química dessas substâncias, né? Composto de coordenação é um nome posterior que a gente vai ver pela teoria da ligação e aí vai ser chamado de compostos de coordenação. Mas no primeiro momento eram chamados de complexos, né, porque pela dificuldade de entendimento do comportamento dessas substâncias em solução, certo? Bom, aqui já dando um spoiler, né, do que aconteceu, o que acontecia com esses sais aqui formados? Então aqui, por exemplo, o sulfato de cobre, né? Na realidade, o que ele não formava um sal duplo, como está especificado aqui, e sim ele formava aqui uma substância que esses compostos aqui estavam ligados diretamente ao metal e não se ligavam firmemente a esse metal e aí não eram liberados em solução, tá certo? Então aqui nesse caso aqui, né, nós temos a formação de um complexo, né? Quando algumas substâncias, né? Deixa eu só parar um negócio. O barulho do meu ventilador está me incomodando. Então aqui no caso, quando alguns compostos, né, ou íons, né, ligavam os ânions preferencialmente, né, apesar que cátions podem se ligar também, né,
cátions compostos, né? Quando alguns átomos dessas moléculas aqui, né, ou íons, né, se ligam aqui ao metal, né, eles ficam tão fixos a esse metal que mesmo jogando em água, né, eles não são liberados em solução, certo? E aí por isso que formavam aqueles compostos que eram complexos de serem entendidos, por isso são chamados complexos ou complexos metálicos, que na maioria dos casos, né, isso acontecia com metais de transição, né? E aí por isso que são chamados também de complexos metálicos, né? Nós temos complexos hoje em dia, como o EDTA, com o magnésio, né? Se leu com magnésio, com cálcio, né? Estava olhando aqui na minha tabela, né? Magnésio e cálcio. O EDTA ele se liga também formando complexos, né? E é um elemento dos metais alcalinos terrosos, né? Então forma-se complexos também, né? Com o bloco S, né? Mas preferencialmente formava-se, né? Esse tipo de substância com metais de transição, tá certo? Por isso que complexos metálicos. De qualquer maneira é com metal, né? Sempre um centro metálico, tá certo? E compostos de coordenação, por quê? Porque geralmente essas moléculas ou átomos aqui, íons, né, eles se ligam, né, por meio de um par de elétrons, como se estivesse fazendo a antiga chamada a ligação dativa, né, que hoje em dia a gente chama de ligação coordenada, né? A gente não pode chamar mais de ligação dativa, né? Nenhum livro de ensino médio tem mais, né, ligação dativa. Tem professores que ainda falam ligação dativa, né? Mas livros não tem mais falando de ligação dativa, né? E sim é uma ligação coordenada, né? Ou seja, um átomo, né, compartilha um par de elétron com um átomo central, né, formando uma ligação coordenada, e por isso que são compostos de coordenação, certo? Mas esse tipo de ligação só começou a ser trabalhada ou desenvolver essa teoria de ligação coordenada, ligação iônica, ligação covalente, só começou a ser trabalhada mais depois da mecânica quântica no começo do século XX, né? Então, essa teoria, como a gente vai ver, começou a ser desenvolvida na metade do século XIX, né? Então, os compostos já eram conhecidos, mas teorizar sobre esses compostos, né, só começou-se na metade do século XIX, tá certo? Bom, a mesma coisa aqui também, né, com o cianeto de ferro e cianeto de potássio, forma um complexo aqui que seria o hexacianoferrato, né? 2. E a gente vai aprender depois a nomenclatura, né? Como se o pessoal estava com dificuldade de estrutura da matéria sobre nomenclatura de compostos inorgânicos, os compostos de coordenação é o nível 2, né? O nível master da nomenclatura de compostos inorgânicos, né? Se já tiver orgânica, né, que eu nunca sei qual que é a nomenclatura atual de orgânica, né? Um dia eu vou ter que estruturar, sistematizar, né, a linguagem, porque mudou ao longo da última década, né? E eu não estudei ainda, e também não precisei dar aula de orgânica, e nem gosto muito de orgânica, né? Mas, teoricamente, orgânica é mais fácil, né? E aí a inorgânica não é difícil também, pelo menos para mim, mas é um pouco mais complexa do que os compostos simples inorgânicos, tá certo? Bom, então aqui no caso também formou esses cianitos, né? E por isso, acho que eu já falei para vocês, né? Acho que falei inclusive na discussão dos medicamentos, né? Que aqui no caso cianito, né? Você tem, por exemplo, ácido cianídrico, né? O cianeto, o antigo cianureto, né? Porque ele é tóxico para a gente, assim como o monóxido de carbono, porque ele se liga fortemente ao ferro da nossa hemoglobina. E aí a gente, se ele for para o pulmão, principalmente intoxicação por cianeto, né? E aí, se for gases de ácido cianídrico, que é altamente tóxico, vai diretamente para o nosso pulmão. O cianeto se liga diretamente ao ferro, né? Preferencialmente ao oxigênio, e aí ele não consegue mais fixar o oxigênio, porque a ligação entre o cianeto e o ferro é mais forte,
né? E aí, nesse caso, as hemoglobinas não conseguem carregar mais oxigênio para o nosso sangue, né? Aqui, esse hexacianoferrato aqui, ele forma um complexo que uma ligação bem forte aqui com ferro, e se a gente jogar em água, esses cianetos não estão mais livres em solução, certo? Então aqui é como se fosse um íon, né, com carga 4-, né, e um cátion aqui, né, 4 cátions de potássio aqui em solução, certo? Mas aqui a gente consegue determinar aqui que tem apenas um íon, não mais 6 ânions, e aqui no caso é um ferro, né, que é um ferro 2 aqui, e 4 potássio, né, teríamos aqui 5 cátions, né, e 6 ânions em solução. Mas aqui no caso, né, a gente consegue determinar que só tem um ânion de carga 4- em solução e 4 cátions, né? Então por isso que assim, quando media-se a condutância dessas soluções, condutividade molar, conseguia-se observar que esses compostos não apresentavam aqui, né, uma mistura, esses dois sais dissolvidos, e sim um comportamento diferente, né? E a explicação, depois de muito tempo, no começo do século XX, conseguiu-se perceber que formava-se um complexo e que o cianeto ligava-se fortemente ao átomo de ferro aqui e não liberava esse cianeto em solução, certo? Então aqui no caso foi o princípio, né, da química de coordenação, e também ao começo do entendimento desses compostos, né, foram aqueles compostos de cobalto, que é o trabalho que vocês vão fazer, né, do estudo de caso que vocês vão fazer, e também o teórico que trabalhou com esses compostos de cobalto, né, que a gente vai trabalhar nesse estudo de caso, ok? Então esses compostos, né, foram chamados de compostos de coordenação, complexos metálicos ou simplesmente complexos, ou complexos, né, ou aqui no caso a formação de um complexo, certo? Bom, então qual que é o histórico, né, desses compostos de coordenação? Então aqui no caso, né, as substâncias, né, que depois foram determinadas, né, que eram complexos, eram utilizados desde os tempos bíblicos, né? Por exemplo, o complexos de alizarina, né? Então há 2.000 anos atrás já eram utilizados, né? Assim como outros também, outros metais coloridos, né? Eles ficaram coloridos porque de cobalto, de crômio, de vários outros elementos de transição, né? E ficavam coloridos porque formavam complexos, tá certo? E aí, nesse caso, é bem antigo, né? Assim como a história dos pigmentos coloridos, né? É a história dos complexos metálicos, certo? Aqui a síntese começou a sintetizar artificialmente esses complexos, ou pelo menos em laboratório, né? Foi sintetizado primeiro em 1597. No início eram mais a produção, né, mais técnica, né, desses compostos, técnicos no sentido de você tem um procedimento e você faz para aplicar aqueles compostos, né? Mas a síntese para purificar, por exemplo, a substância, para entender a substância, né? A primeira foi em 1597, né? Aqui no caso foi publicado num livro, Alquimia, né? De Libavius, né? Então, aqui no caso ia um tetramin de cobre, né? Então ele no procedimento laboratorial, pelo menos aqueles laboratórios alquímicos, né? Nas primeiras universidades também, né, os alquimistas da época também, né, que a igreja teve vários, acho que na história da ciência vocês viram um pouco isso, né, na história da igreja, né, começou no final da Idade Média, alguns padres da igreja, alguns monges da igreja começaram a fazer um trabalho mais científico, pegando os conceitos da alquimia. Aqui também em 1704, Diesbach, né, sintetizou o azul da Prússia, que também era um pigmento, né, bem intenso, né, para quem já viu um azul, né, escuro, intenso, e é um complexo de ferro 2 e ferro 3. Se você mistura cianeto de potássio, né, com
ferro 2 e ferro 3, você forma um complexo azul índigo, né? Um azul bem escuro, que foi utilizado bastante. Até hoje, né? Temos tintas, né? Na pintura. Temos o azul da Prússia, não é utilizado mais esse complexo por causa do cianeto, mas a cor é a mesma, né? Então conseguiram desenvolver um pigmento com a cor igual ao azul da Prússia, né? Que é esse azul formado por esse complexo. Okay? Bom, o estudo sistemático desses compostos só começou, como eu disse, né, na primeira metade, né, do século XIX, aqui entre 1822 a 1856, né, por diversos pesquisadores. Né. Aí aqui no caso teve nessa época, né, uma publicação, né, de Research on the Ammonia Cobalt Bases, né, ou seja, pesquisa nos compostos básicos, né, de aminocobalto, complexos de aminocobalto, cobalto, os compostos de amônia e cobalto, né, na base de amônia e cobalto, que são os compostos que vocês vão trabalhar, tá certo? Então, esses primeiros compostos da amônia ligado ao cobalto, né, e que tinham cores diferentes, vocês vão perceber que cada grupo vai ter um composto com cor diferente, eles já começaram a ser sintetizados ou trabalhados e estudados, né, para entender a química de todos esses compostos, e até hoje também na medicina, né, toda essa teoria dos compostos de coordenação, né, originou-se do estudo desses compostos de cobalto, certo? Ligados à amônia. Okay? Então, aqui no caso, foram sintetizados nessa época 35 compostos aminocobálticos. Né? Então, a gente vai trabalhar com praticamente 3. O nitro a gente começou a trabalhar no ano passado. E aí tem o tetramin também, né, que tem 2 tetramin, então ele tem isomeria diferente, né, o tetramin, que a gente ainda não conseguiu, espero que o ano que vem, quando se a gente, quando, acho que em 2022 a gente consiga, né, ou tá esse ano ainda, né, conseguir trabalhar com o laboratório de compostos de coordenação, e aí quem sabe a gente consiga uma rota, um procedimento para o tetramin. Mas por enquanto a gente trabalha com hexamin, o pentamin e o pentamin nitro. Né? Então só trabalhamos com 3. Né? E aí talvez seriam 5, né? Com o tetramin, tem 2 tetramins, né? Tem isomerias de 2 isômeros, né? No tetramin, e aí no caso a gente só trabalhou com 5, e no caso são 35, né, compostos diferentes. O nitro também são 2, né, dependendo pelo átomo que o oxigênio está ligado, pode formar 2 complexos diferentes. Então seriam 6, né, que a gente já trabalhou no laboratório. Né. Mas no início foram reportados 35, né, complexos diferentes. Bom, aqui no caso teve uma primeira tentativa, né, de explicação sobre esses complexos. Né? Então, aqui é a teoria da cadeia de Blomstrand e Jorgensen. Né? Aqui, no caso, um dinamarquês, né? E um inglês de novo, né? Dupla inglês-dinamarquês aqui. Então, aqui, segunda metade do século XIX, né? Até o início do século XX, né? Então, começou-se a teorizar ou tentar entender teoricamente o que estava acontecendo, né, com esses complexos. E aqui no caso, né, teve uma ideia que não deu muito certo, né, mas como estava desenvolvendo os estudos da química orgânica, né, tentou se assemelhar à formação desses compostos como se fosse umas cadeias de amônia. Né? Então, moléculas de amônia poderiam se ligar-se umas às outras. Isso aqui não está correto, era uma hipótese. Né? Então, aqui no caso, assim como as cadeias carbônicas, eles achavam que formavam cadeias de nitrogênio, tá certo? Então, aqui para o hexamin, por exemplo, né, foi proposto essa estrutura aqui, né, que não tem nada a ver aqui. Né? Aqui no caso, o amônia teria que estar fazendo 5 ligações, né, para ter essa estrutura. E todos os átomos de nitrogênio aqui, né, teriam que estar fazendo 5
ligações aqui. É possível o nitrogênio fazer, mas seria muito instável, né, ligações como essas, tá certo? Mas era uma hipótese, né, mas que não deu muito certo, ok? Bom, e aí temos o nosso Werner, né, o nosso engenheiro, tá? Que a gente viu um pouquinho da foto dele, inclusive, naquele artigo de química medicinal, e aí no próximo artigo a gente vai falar bastante dele também, né? E, inclusive, a introdução do relatório de vocês também, eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho da história, né, e aí isso tem no JDLI, tem nos livros, né, de Química Inorgânica, né, para vocês pesquisarem sobre a história, né, dos compostos de coordenação, para falar um pouco, brevemente, sobre a história dos compostos de coordenação no relatório. Então, para quem quiser já começar, né, a estudar, isso vai servir para a introdução do relatório de vocês, certo? Então, aqui no caso, ele conseguiu aqui em 1893, depois ele ganhou o prêmio Nobel no começo do século XX, 1905, não lembro, não sei se eu coloquei aqui na transparência, quando que ele ganhou o prêmio Nobel, mas ele ganhou o prêmio Nobel por determinar essas estruturas dos compostos de coordenação, certo? Então aqui no caso ele teve várias conceituações. Apesar de ser um engenheiro, ele fez um trabalho muito bom, né? Na conceituação aqui da elucidação, né, da estrutura dos compostos de coordenação, né? Então aqui ele colocou vários conceitos, né, instituiu vários conceitos como conceito de átomo central. Então no complexo, né, ou no composto de coordenação, a gente sempre vai ter um átomo central, tá certo? Que vai ser o metal, né, geralmente o metal de transição, ok? Também o conceito de número de coordenação, né? Assim como a gente viu lá na ligação iônica, né? Aqui nós temos que tomar cuidado com o conceito de número de coordenação, que vai ser simples, né? Vai ser essas ligações aqui, né? Nós temos o conceito do ligante, né? E aí quantas ligações o átomo central está fazendo com os ligantes, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o número de coordenação seria igual a 6, certo? Parecido com a ligação iônica, né? Nós temos que tomar cuidado, ok? Temos esse conceito de valência primária e valência secundária, tá certo? Então, aqui no caso, temos que tomar cuidado que esse conceito não é usado mais, né? Era o primeiro conceito que ele determinou, mas tinha a valência primária, que seria a valência seria aqui o número de ligações que o metal faz aqui, né, dentro do complexo. E a valência secundária aqui seria a carga dele externa, aqui com quantos ânions ele vai se ligar, né, aqui na carga externa dele, tá certo? Então temos o conceito de valência primária e secundária. Antecipação dos conceitos de ligação iônica e covalente. Então ele já começou a trabalhar aqui um certo tipo de ligação, como se essa fosse ligação covalente, e aqui no caso, essa valência secundária aqui seria como se fosse, né, a interação iônica entre o complexo iônico e os contraíons aqui, certo? Então isso aqui já era uma, um princípio das ligações iônicas, né? E aqui dentro essa interação como se fosse uma ligação covalente, certo? E sugere um arranjo octaédrico da espécie química hexamin. Então aqui no caso também ele determinou que não era essa estrutura aqui, mas sim essa estrutura, né, que tem o formato aqui octaédrico, né, um arranjo octaédrico para esse complexo, né, com 6 moléculas de amônio. Okay? Bom, aqui no caso, na síntese, né, de compostos aminocobaltílicos, a variação da proporção aqui cloreto de cobalto e amônia levava à formação de substâncias complexas com características diferentes, né? Por exemplo, esse o hexamin e o pentamin, né? Então aqui proporção 1 para 6 e 1 para 5, né? Nesse caso aqui, esse hexamin ele era amarelo, né? E aqui o pentamin ele tem uma cor aqui um violeta, né? Um rosa choque,
né? Ah, esqueci qual que é o nome desse rosa, mas é como se fosse um violeta, tá certo? Então, até a cor aqui no final é totalmente diferente entre esses compostos, né? Aí tem o tetramin também, né? Que um é verde, se eu não me engano, e o outro é meio alaranjado, vermelho alaranjado, né? Então, dependendo o nitro, né? Tem um, um, também um laranja é, avermelhado, né? Ou um amarelo mais escuro, né? Então, cada complexo de cobalto, que dependendo do número de amônia que está relacionado, vai ter uma coloração diferente. Okay? Então, aqui no caso, além da variação das características organolépticas, ou seja, que a gente consegue observar principalmente as cores, né? Então, aqui pelos organolépticas, né? Seria que a gente consegue notar com os sentidos. E aí, no caso, o primeiro sentido que a gente consegue notar é a visão, né? Não tem cheiro, né? Não tem gosto para provar. Então, organolépticas são as características das cores, né? Ocorriam a variações das propriedades físicas também, né? Por exemplo, a condutividade elétrica em solução. Né? Então, como eu disse para vocês, dependendo da condutividade molar aqui, né? Então aqui, por exemplo, tem o hexamin, pentamin, tetramin e o triamin. Né? E aqui nesse caso, conforme vai variando aqui o número de moléculas de amônia, vai diminuindo a condutividade molar aqui, certo? E aqui a gente pode definir pela condutividade molar quantos íons eles liberam em solução, certo? Então aqui no caso, ó, aqui dá para determinar que a composição iônica aqui seria 3 para 1, 2 para 1, 1 para 1, e aqui nesse caso seria zero, ou seja, não tinha formação de íons. Né? Então, é, a partir dessa composição iônica aqui, e isso que foi interessante, pela condutividade molar, acho que eu não coloquei aqui também. Ah, coloquei. Pela condutividade molar, a gente sabia quantos íons tinham em solução, a composição iônica, né? Então, aqui, por exemplo, nós tínhamos aqui 3 para 1, então a carga 3, né? Ah, do cátion e 1 para o ânion, a carga 2 para o cátion e 1 para o ânion, e a carga 1 do cátion e 1 do ânion. Isso significa o quê? Que o complexo tinha uma carga 3+, e o ânion sempre vai ser o cloreto, né? Então, é o Cl-. Então, aqui no caso, nós tínhamos uma quantidade maior ou menor de ânion, mas eu consigo determinar qual que é a carga de cada ânion e cada cátion dentro da solução, certo? Então aqui todos os ânions eram -1, né? E os cátions, que eram os complexos, né, variam, e esse quarto complexo aqui, a carga era zero. Por quê? Porque tanto o cloreto quanto o amônio estavam coordenados ao cobalto e eles não estavam livres em solução, e formavam um complexo neutro, tá certo? Que não liberavam íons em solução. Okay? Bom, aqui também é esse princípio que a gente vai fazer também no laboratório, né? Como eles tinham cloretos livres em solução, dá para fazer a determinação desses cloretos, né? Pela precipitação com nitrato de prata, certo? Então vai ser uma titulação por precipitação, certo? Então, todos os cloretos livres em solução, eles são precipitados, né, se a gente adicionar nitrato de prata. Então, fazendo uma titulação, né, a gente consegue determinar o número de cloretos livres em solução. E a partir daí, né, determinou-se que nesse hexamin tem 3 cloretos livres, no pentamin 2, na amônia tinha 1, e aqui nesse aqui tinha 0, né, em solução. Então a composição aqui também, né, seria aqui a composição iônica, como a gente viu anteriormente, 3 cargas positivas para o complexo, e aqui no caso
O ânion tinha uma carga negativa, então tem 3 ânions, então vai ter um cátion 3 mais e 3 ânions 1 menos, né? Porque todos os compostos iônicos, né, têm a carga total igual a zero, como a gente viu lá na estrutura da matéria, né? A somatória de cátions e ânions no composto tem que ser, as cargas têm que ser igual a zero, né? Então aqui, como tinham 3 cátions e quer dizer, um cátion com carga 3 mais e o ânion com carga 1 menos, então se eu tenho 3 cloretos aqui, ele vai neutralizar as 3 cargas positivas do complexo, tá certo? Então esses dois experimentos aqui que ele fez, a gente não vai fazer condutividade molar, apesar da gente ter um condutivímetro, né? Eu já quis fazer isso no laboratório também, a medida da condutividade molar, quem sabe esse ano, né? Se alguém quiser ser monitor de inorgânica 2 para aprender também, né? Estão convidados, né? E aí nesse caso aqui a gente tem o condutivímetro no laboratório, mas a gente nunca fez a medida, mas daria para fazer essa medida da condutividade molar, e isso aqui a gente já faz 3 anos que a gente faz essa determinação dos cloretos livres, tá certo? E a partir desses dados a gente consegue simular o que foi feito lá no século XIX, né, para determinar a estrutura do complexo, né? Parece banal, né, do que já foi feito há quase 200 anos atrás, mas isso salvou o meu doutorado. Né? Eu tentei fazer o que o Werner fez, né, no meu doutorado, eu descobri outras coisas, né, mas foi tentando fazer essa reação, né, tentando precipitar, por exemplo, o iodeto, né, que tinha no meu complexo com o nitrato de prata, né, que foi uma luz que me deu assim, e eu falei, nossa, está cheio de iodeto meu complexo, eu queria precipitar com nitrato de prata, e aí eu determinei um outro complexo totalmente diferente, que ficou um complexo super bonito, né, que eu vou mostrar até no final dessa transparência, parece uma borboleta, não parece uma borboleta, mas para mim parece, né, um complexo com 4 átomos, né, de prata, ficou bem bonitinho o complexo, né. Então aqui ele conseguiu determinar, né, a estrutura por esses dados, né, principalmente esses dois experimentos, né. A gente tem também, que é do século XX, né, análise espectroscópica, né, que já é do século XX, mas principalmente por esses dois, para essas duas análises, ele conseguiu determinar, né, a formar a base teórica da explicação da estrutura desses compostos de coordenação, certo? Então, quais são os postulados da teoria de Werner? Né? Os átomos dispõem no complexo de dois tipos de valência, principal e auxiliar. A valência auxiliar se manifesta na esfera interna ou de coordenação. Né? Então, valência auxiliar ou valência primária, né, é aquele número de coordenação, tá certo? Quantos ligantes, né, ou quantas ligações está fazendo o metal com as moléculas, né, ou os íons ao redor dele. Né? A principal na esfera externa ou de ionização. Né? Então, essa principal, que ele chama de principal, seria aquela carga externa, então aquele 3 mais do hexamino. Né? Então, essa seria a valência da esfera principal, tá certo? Então, valência auxiliar tem caráter direcional, ou seja, vai ter ali, por exemplo, formação de uma geometria, né? E aí nós temos ali, por exemplo, a geometria octaédrica. A valência principal pode ser convertida em auxiliar e vice-versa, né? Ou seja, eu consigo converter ali, né, por exemplo, cloretos que estão na esfera externa para a esfera interna, né? Como a gente viu, ele pode estar coordenado ao átomo central ou pode estar totalmente fora, né? E eu posso mudar essas valências, né, auxiliares, okay? Essa valência principal, né? Pela troca de íons na esfera externa e pela esfera interna. Bom, quando o íon negativo estiver situado na esfera interna, ele atende a valência auxiliar. Quando estiver na esfera externa, atende a valência principal. Então, se o íon está coordenado, por exemplo, o cloreto, né, tem carga negativa.
se ele estiver ligado ao metal íon positivo, né, ele vai atender à valência auxiliar, ou seja, ao número de coordenação ali dentro da valência auxiliar, né? E quando estiver na esfera externa, tende à valência principal, ou seja, o cloreto ali está com contra-íon daquela carga externa do complexo por completo, certo? Então, assim, apesar que esses conceitos aqui modificaram um pouco, pelo menos para mim parece mais simples os conceitos modernos que a gente vai aprofundar pelas teorias de ligação dos compostos de coordenação. Okay? Bom, aqui no caso nós temos, né, então, esses compostos de coordenação de cobalto foram determinados pelo Werner, e ele determinou a estrutura, né, sem ter uma espectroscopia ou análise de raio-x. Parei um pouco que tinha um caminhão. Então aqui no caso ele conseguiu determinar as estruturas, e essas são corretas, né? Com esses experimentos do século XIX, depois foram confirmados no século XX, né? Espectroscopicamente, a gente pode determinar de várias maneiras aqui qual é a geometria, né? E o melhor é por difotometria de raio-x, né? Que foi o meu trabalho de doutorado, a gente determinava as estruturas por raio-x, né? E a gente consegue determinar exatamente onde estão todos os átomos, né, dentro de uma substância, ok? Então aqui no caso todos são octaédricos, complexos octaédricos, e o que muda aqui, né, é a carga, né, do complexo e o número de cloretos na esfera interna ou na esfera externa, né? Então aqui, por exemplo, esse aqui tem 6 moléculas de amônia, então todas são ligadas aqui ao átomo de cobalto e todos os cloretos estão na esfera externa, certo? Quando eu tenho uma amônia a menos, então um cloreto substitui aqui uma molécula de amônia, e aqui no caso a carga diminui, né? Como eu incluí aqui uma carga negativa, a carga positiva diminui aqui, e eu tenho como contraíons dois cloretos, né? Dois ânions, né, cloretos aqui. E aí no caso a representação, né, para esse complexo, então tudo que é complexo vem dentro desse colchete aqui. Então o complexo aqui, né, o hexamin cobalto, né, cloreto de hexamin cobalto, né, cobalto 3, né? Aqui no caso nós temos aqui o pentamin, né? Então aqui no caso um cloreto entrou para a esfera aqui interna, então nós temos aqui o cloreto de pentamin cloro cobalto 3, né? Então aqui nesse caso o que está dentro aqui, né, do colchete é o complexo. O que está fora aqui seria como se fosse esse é o cátion, né? Tudo que está dentro do colchete é o cátion, né? O complexo catiônico, né? E aqui desse lado é como se fosse o ânion, né? Então o cátion desse lado e o ânion desse lado. Se fosse cloreto de sódio, nós temos cloreto do complexo, certo? Depois a gente vai sistematizar a nomenclatura. Aqui no caso nós temos o tetramin, nós temos já duas amônia a menos, né, em relação ao hexamin, e aí é substituído aqui pelo cloreto, né? E aí nesse caso aqui temos diminuída menos uma carga, né, positiva, então carga mais um, e aqui no caso um cloreto na esfera externa, né? E aí nós temos aqui o tetramin, né, cloreto de tetramin de cloro cobalto 3, né? E aqui nesse caso um complexo neutro, né, não tem carga, né? E aí não tem contraíon, né? Então todos os átomos estão ligados aqui ao complexo, então quando colocado em solução não formam íons. E aí nesse caso nós temos aqui a, o triamin tricloro cobalto 3, né? E não tem, né, o contraíon aqui, ok? Então nós temos essas 4 estruturas aqui, né? Sendo, né, que esse tetramin tem isômeros, né?
pode estar nessa posição aqui cis ou trans, né? E aqui também nós temos esses isômeros que a gente vai trabalhar um pouquinho na isomeria. Esse aqui seria o FAC e o MER. Aqui, se esse cloreto tivesse aqui embaixo, né, formaria um outro isômero que seria o MER. Né? Aqui de FAC, de facial, os três estão ocupando uma face, e aqui se estivesse ocupando um meridiano aqui, né? Aí chamado de MER, certo? Então tem dois isômeros, cada um desse. Né? Então seriam aqui 4 complexos, sendo 2 isômeros aqui, 2 isômeros aqui, seriam 6 complexos possíveis aqui, né? Com esses 4 complexos. Ok? Bom, e aqui acho que essa última transparência. Ah, não, tem mais. Tem bastante. Né? Tem 3, 4. Então vamos lá. A gente terminar, já está bem extenso aqui. Né? Então, aqui no caso, né, os fundamentos da química de coordenação. Então, o que aqueles são os postulados de Werner e modificou um pouquinho ao longo do século XX, tá certo? Então, o que nós temos como teoria aqui, os fundamentos da química de coordenação? Então, a composição das espécies coordenadas. Nós temos o átomo central, né? Geralmente é um metal, né? É um metal de transição, metal de transição que pode ser também, como eu disse, né, um metal alcalino terroso, né, nós temos também outros metais, metais do bloco π também, né, mas em geral são metais de transição, certo? E aqui nesse caso, esse átomo central, que vai ser um metal, geralmente ele se comporta como ácido de Lewis. Como vocês lembram, precisam lembrar, né? É, um ácido de Lewis é aquele que aceita pares de elétrons. Como já disse anteriormente, né, os ligantes, vão ser chamados de ligantes, são átomos ou moléculas que têm pares de elétrons para fazer uma ligação coordenada, ou seja, compartilhar um par de elétrons. E quem vai atrair esse par de elétron geralmente é um cátion, né, que vai ser esse metal, né, que é eletropositivo, ok? Então aqui no caso o átomo central será considerado um ácido de Lewis, né, aceptores de elétrons, geralmente elementos metálicos na forma catiônica. Algumas vezes podem apresentar estado de oxidação zero ou negativo. Negativo é difícil, né, mas em algumas teorias, aí chega-se à conclusão que o átomo central tem carga negativa, mas não formalmente, né? Nunca que ele vai ter carga negativa. Mas dependendo da teoria de ligação, a gente pode dizer que esse átomo apresenta uma carga negativa, né? Dependendo da análise teórica que a gente fizer. Okay? Muito raro casos de átomos centrais ametálicos, então geralmente serão metais. Okay? Bom, grupos periféricos, né? Então, por exemplo, o cloreto e a amônia, né, serão os grupos periféricos, né? São consideradas bases de Lewis, doadoras de elétrons, também chamados de ligantes. Então, a gente vai chamar esses grupos periféricos de ligantes, certo? Podem ser aniônicos, moleculares ou radicalares. Em geral, né, são aniônicos, né, quando for apenas um átomo, mas pode ser uma molécula também aniônica, né? Pode ser até catiônico, né? Então, muito raramente são catiônicos, mas pode ser também catiônico. Mas, em geral, são aniônicos e são moleculares, tá certo? Pode ser radicalares, ser um radical, né? Ah, e raramente são catiônicos, né? Mas algumas moléculas, uma extremidade é positiva, né? Mas a outra extremidade tem um átomo que pode se ligar a esse metal, então ele pode ser também catiônico. O que a gente vai estudar não vai aparecer nem catiônico nem radicalares, serão mais aniônicos e moleculares, certo? Bom, composição das espécies coordenadas, né? Pode-se entender a formação de uma espécie coordenada como uma reação de neutralização ácido-base de Lewis. Então, aqui nesse caso, né, a formação desses complexos é como se o par de elétron da amônia aqui tivesse sido compartilhada com o cobalto. Então, a amônia, né, vai reagir como se fosse uma base de Lewis
doando ou compartilhando par de elétron, e o cobalto será o ácido de Lewis que vai aceitar esses pares de elétrons, certo? Bom, a formação dos complexos está relacionada à acidez de Lewis, né? Considerando a acidez de Lewis, ou seja, a capacidade de atrair pares de elétrons, né, para si. Logo, o desempenho dos ligantes frente a um determinado íon central depende da sua basicidade, né, de Lewis, ou seja, a capacidade do ligante de doar ou compartilhar o par de elétron e a capacidade é, do, do metal atrair par de elétrons, certo? Então, vai definir a formação desses complexos, né? Acho que não vai dar tempo de a gente aprofundar, né? Mas dá para a gente, como eu disse para vocês sobre hemoglobina, né? A formação do complexo com cianeto ou monóxido de carbono é mais estável do que do oxigênio, tá certo? Então vai atrair mais fortemente, dependendo da característica do metal, né? E do ligante também, vai atrair mais fortemente, formando complexos mais estáveis do que outros, né? Então vai depender do metal e também da característica do ligante. Então, quanto mais ácido for o metal e quanto mais básico em relação à teoria de Lewis, né? Então, mais ácido, né, a capacidade de atrair par de elétrons, né? E mais básico, a capacidade de compartilhar esse elétron com esse metal, certo? Será mais, vai formar complexos mais estáveis ou formarão complexos ou não, dependendo da capacidade, né, ou a acidez e a basicidade desses metais e desses ligantes. Okay? Basicidade de Lewis. Né? Bom, definição das esferas de coordenação e ionização. Então, esfera de coordenação. Então, aqui no caso, a gente viu que o Werner chamava de valência, a gente vai chamar aqui de esfera interna. Né? Então, caracterizada pela valência auxiliar lá de Werner, né? A gente vai chamar de esfera externa, que fica mais simples, né? A esfera interna, né, do complexo, capacidade do íon central em formação de ligação coordenadas com bases de Lewis, tá certo? E a esfera de ionização, né? Ou a esfera externa, né? Aqui no caso é caracterizada pela valência principal lá do íon central, né? Que Werner chamava de valência principal. Então, o estado de oxidação do íon central após a formação da esfera de coordenação, certo? Então, por exemplo, isso aqui vai ser bastante importante, né, quando a gente for analisar aqui os contraíons dos complexos, certo? Então, por exemplo, aqui o hexamin, ok? Então, aqui a esfera interna ou de coordenação, a valência auxiliar é 6, atendida pelas 6 moléculas de amônia. A amônia, ela é neutra. Deixa eu ver, tem uma coisa errada. Ah, é que não está aparecendo de... Não, tá certo. É que o círculo ficou bem em cima aqui do 3. Estava pensando que é 2, mas é 3 aqui, né? Mas aqui o que, que vai acontecer? O cobalto é o cobalto 3. A amônia é neutra, né? Então aqui se eu tenho cobalto 3 com mais 6 moléculas de amônia, né, sendo a amônia neutra, então aqui a carga total, né, a esfera interna ou coordenação aqui, no caso é 6, mas aqui a esfera externa ou de ionização, a valência principal é 3+, atendida pelos 3 cloretos, certo? Então aqui no caso, como o cobalto é 3 e a amônia é neutra, a carga total do complexo aqui vai ser 3+. E aí, no caso, se o complexo é 3+, eu preciso de 3 cloretos aqui, né, como contraíam dessas 3 cargas positivas. Ok? Já nesse segundo aqui, nós temos a esfera interna igual a 6, mas tendo 5 moléculas de amônia e um átomo de cloreto. Né? E a gente sabe que o cloreto, né, tem uma carga negativa. Né? Então, como o cobalto é 3 e eu tenho ligado ao cobalto aqui, né, aqui 5 moléculas neutras, mas um ligante, ele tem uma carga negativa. Então, tenho 3+, uma carga negativa, o total aqui vai ser 2+, certo? Então, esse complexo, né, vai ter uma carga total, a esfera externa ou de ionização aqui vai ser 2+,
tá certo? Então, se a carga é 2 eu preciso de 2 cloretos, né, para contrabalancear essas duas cargas positivas, ok? Então, a valência principal, ou esfera externa, ou de ionização, né, a será 2 atendida por dois íons cloretos, certo? Então, analisem bem, né, esses dois, porque complexos mais complexos, né, a gente tem que analisar qual vai ser a carga, né, desse íon central, né? E também será importante para a gente determinar qual que é a carga do metal, né, para a gente saber qual que é a distribuição eletrônica dele, né, analisar a, quantos elétrons tem na subcamada D, e isso vai ter influência na espectroscopia desses complexos, assim por diante, certo? Apesar de a gente só trabalhar só com o cobalto 3, né, a gente precisa saber como fazer esse cálculo, né, e também cai lá na avaliação, né, que a avaliação vai valer só um ponto, né, mas se vocês aprofundarem os estudos, né, será bastante importante, principalmente no laboratório. Geralmente tem compostos é, complexos, né? E aí em algum momento será importante vocês determinarem a carga do íon metálico, né? Então é bastante importante fazer essa análise. Se tiverem mais dificuldades, eu posso passar alguns exercícios também. Peçam lá no fórum, né? Exercícios sobre cargas, né, de complexos. Bom, então aqui o íon central, né, condições para o íon central formar complexos. Raio pequeno, né, carga NOx elevado, disponibilidade de orbitais para acomodar os pares eletrônicos cedidos pelo ligante. Então aqui, essas são características, né, para aumentar a acidez, né, acidez lewística, né, ou seja, a acidez quando a gente analisa um ácido de Lewis, ou seja, a capacidade de atrair elétrons, né? Então, se ele tiver um raio pequeno e uma carga elevada, ele vai atrair fortemente elétrons, tá certo? Como, por exemplo, aquele poder polarizante, né, que a gente viu lá na ligação iônica, ok? Ou na estrutura da matéria, né? A gente viu a estrutura da matéria, o poder polarizante. E inorgânica 1 a gente viu também. Disponibilidade de orbitais para acomodar os pares eletrônicos cedidos pelo ligante. Num primeiro momento, a gente vai pensar aqui que a ligação será covalente. Então, para fazer a ligação covalente, ou seja, atrair pares de elétrons, né, ele precisa ter orbitais disponíveis para aceitar esses pares de elétrons e fazer uma ligação covalente, tá certo? A gente vai ver que depende da teoria, né, isso vai ser mais ou menos importante, mas ele tem que ter orbitais disponíveis para fazer essas ligações coordenadas. Okay? O ligante, qualquer molécula ou ânion, até mesmo cátions, com disponibilidade de par de eletrônico não compartilhado. Ou seja, a propriedade do ligante é ter par de elétron disponível para compartilhar com o átomo central. Né? Moléculas com elétrons π, eteno, benzeno, pode compartilhar-os com o íon central. Ou seja, aqui talvez eu faça uma aula bem rápida, né, sobre organometálicos, né, mas é quando nós temos os complexos formados por ligação diretamente entre o metal e os átomos de carbono. Então, eteno, benzeno, eles podem fazer complexo. O pentadieno também, né? Eles podem formar complexos, e esses complexos formados diretamente com átomos de carbono são chamados organometálicos, certo? Então, uma definição bem simples aqui sobre compostos organometálicos. São complexos, né, onde o ligante, né, o átomo, né, que está coordenado ao íon central, são átomos de carbono, tá certo? Então, ali aquelas duplas ligações do benzeno, do eteno, né, ligações π, né, quando eles podem se ligar ao átomo central, né, ao metal, e aí eles formam complexos também, e esses complexos são chamados de organometálicos. Ok? Bom, vou parar por aqui, já tem 1h10 de aula, mas essa foi a introdução.
e aí eu vou depois fazer uma aula sobre ligantes, sobre nomenclatura, e aí depois sobre isomeria, e aí depois sobre as teorias. Além disso, temos também as análises, né? Espectrofotometria e titulação por precipitação, certo? Bastante coisa ainda para fazer, para disponibilizar para vocês. Né? Então preparem-se que tem bastante aula ainda para ser assistida. Ok? Obrigado e até mais.